que tem de dizer sobre a questão da longevidade? Quando se falou lá dos 99 anos de... Boa pergunta, Glícia. Eu vou dizer alguma coisa, se ela já quiser completar, tem todo direito. Olha, primeiro, o ano judaico, você tem que saber que o calendário judaico é lunar, não é babilônico. O calendário babilônico é solar. O calendário judaico é lunar, o que mostra que o mês tem 28 dias segundo a lua. Por que é lunar? Porque era povos do deserto. Era mais fácil realizar as coisas à noite do que durante o dia, que o sol era muito quente. Então, adotaram um calendário lunar, que era mais cômodo, e eles tinham melhores condições de medir o tempo e, ao mesmo tempo, se aproveitar da lua para trabalhar. Então, esse é o primeiro ponto. Hoje, o ano, ainda hoje, pode ter 13 ou 14 meses no judaísmo. Meu Deus. Ainda hoje. Naquela época, você pode, Glícia, ter uma idade, saber mais ou menos aproximadamente a idade das pessoas, dividindo por 10 aquilo que tem. A numerologia bíblica não funciona, gente. Aquela quantidade de pessoas, como dizer que Josué matou 20 milhões num dia. Pode se juntar todo mundo naquela época, se juntasse a população da Terra, talvez Josué tivesse que juntar 2.000 pessoas para lutar com ele. Não é fácil assim. Então, imagine ainda que naquela época os reis e os poderosos, a gente vê na história que muitos, para ganharem prêmios, eles aniversariavam várias vezes no ano só. Então, ele tinha 4, 5 anos no ano. Então, se você dividir o calendário por 10, você fica... Imagine que Metusalém basta viver 96 anos. De volta está com 97, então a coisa aí já está mais ou menos batendo. Então, não aceite a questão da numerologia que está na Bíblia como sendo exata. Vou dar um exemplo. Quando a gente pega o 4º livro, Cabalá, você vai ver a história de Abraão, quando ele vai resgatar Ló, ele só tinha um servo. Ele foi com o servo, disse que ele levou o exército, mas o nome do servo de Abraão, se você somar o nome do servo dele, vai dar 300, diz que ele foi com 318 pessoas para resgatar Ló. E é exatamente o servo dele, a letra do servo dele dá exatamente 318, se eu não me engano, na conta. Então, era 318 era igual a 1, que está lá no Gênesis 14, e depois no 15 ele diz, eu só tenho um servo por herança. Então, o nome do servo dele, eu acho que era Ezequiel, agora não estou bem lembrado. E dá exatamente o número que ele está dizendo das pessoas que ele levou para resgatar Ló. Então, 1 é igual a 318, como é que você vai definir o restante? Cabalisticamente, você vê logo que números na Bíblia é complicado você querer trazer para a modernidade e afirmar que foi aquilo mesmo. Então, o servo de Abraão. O servo de Abraão era Ezequiel. Ezequiel. E foi o que foi buscar a Rebeca. Isso. É que vai buscar a Rebeca. Bom, eu já vi várias explicações. Essa explicação do lunar eu já vi, e já vi uma outra, mais cabalística ainda, que diz o seguinte, porque reparem, essas pessoas de longevidade muito grande, como Noé, Matusalém, Adão, Caim, eles são todos do período anterior ao capítulo 12. Exatamente. O capítulo 12, que começa a história de Abraão para frente, as idades vão diminuindo. Abraão ainda tem uma vida longa, que é 175 anos. Ele está perto de mim, quase que ele me pega. Mas Moisés 120, né? Moisés viu 120 anos. 120, já está depois, né? Então, as idades elas vão dando uma arrumada depois
da figura de Abraão. Então, esses elementos que estão pré-Abraão, então, a explicação que eu ouvi é que eles seriam seres mitológicos, ou seja, Adão é uma falange de espíritos, Noé é uma falange de espíritos, Matusalém é uma falange de espíritos, e que essas falanges teriam permanecido no planeta por aquele tempo. É uma outra explicação razoável, ou seja, aqueles que eram da linhagem de Adão ficaram 930 anos habitando a Terra. Aí veio uma outra falange. Então, isso é também uma explicação. Mas o que o professor Severino está colocando é muito importante. A gente não pode se abraçar com a literalidade do texto, senão daqui a pouco a gente está achando que teve um dilúvio, está achando que teve uma serpente, está achando que teve um monte de coisa que, na verdade, pertence ao aspecto mitológico do texto. O texto vai perdendo seus aspectos mitológicos à medida que a Torá vai sendo edificada. Então, de Abraão para frente vai ficando cada vez mais adequado o texto. A Torre de Babel, que queria chegar no céu, e por isso as pessoas hoje falam idiomas diferentes, está lá para trás. Acho que é Gênesis 6. Aquilo ali é uma metáfora ao egoísmo, ao orgulho, querer pessoa ser muito grande. Deus confunde ou atrapalha aqueles que se julgam superior. Só corrigindo, o servo de Abraão chamava-se Eliezer. Eliezer, é isso mesmo, Eliezer. Eu vi que não sou bem. E Eliezer, se você somar, dá 318. Então, 1 é igual a 318, que foi quem ele levou para libertar Ló. Então, é mais só um reforço aí da pergunta sobre longevidade. Eliezer que sai para procurar a filha, uma mulher para o filho do seu senhor. Ele encontra a Rebeca. A primeira mulher amada da Bíblia, né? A primeira mulher amada da Bíblia. Porque ele diz que Isaac amou Rebeca. E não se fala que Adão amou Eva, que Abraão amou Sara. Não tem. Ele foi realmente uma figura mais submissa da Bíblia, foi Isaac. Foi enganado, depois de velho, cego, foi enganado. Quer dizer, o símbolo da pureza... Você tem a figura de Abraão muito forte, você tem a figura de Jacó muito forte, mas a figura de Isaac, no meio das duas, ela é uma figura pálida. Né? Ele foi muito modesto, né? A ação dele não marcou tanto como marcou Abraão e Jacó. Não.